Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma sequência de vídeo aqui. Esses exercícios de genética vão seguir uns 3 vídeos, acredito que vai dar uns 3 vídeos, então esse é o primeiro. E essa genética que vai ser trabalhada aqui é a genética introdutória, né? Bem no começo ali falando sobre bases, né? As bases genéticas ali e as suas combinações, tradução, transcrição e a produção de proteínas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro exercício aí. As características dos organismos dependem das proteínas. Por quê? Bom, é simples, né? A gente sabe que toda a faixa de DNA ali, quando ela é traduzida ou transcrita para produzir um novo DNA ou uma proteína, essa proteína gerada é quem vai trazer uma característica, uma função específica, um hormônio, ou uma estrutura, ou uma enzima. Então, qualquer característica de um organismo, ela vem de uma produção de proteína. Então, a resposta aí, ó. As proteínas são responsáveis pela estrutura, no caso são as proteínas estruturais, e pelo funcionamento das células que determinam as características dos organismos. Qual tipo de proteína faz isso? As enzimas e os hormônios. Então, vamos lá. Próximo exercício. Analise o esquema abaixo. Ele traz um esqueminha aí, ó, DNA, RNA e M, mensageiro, e enzima. E ele traz aqui algumas numerações. Tem que prestar atenção aqui, ó. Reparem que o DNA inicial da leitura é aqui, porque a gente tem caminhos inversos aqui, ó, a ordem das setas. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação ao processo 1, 2 e 3. Se eu tenho um DNA que gera um próprio DNA aqui, esse caminho simples, isso aqui é o que a gente chama de replicação, né? A gente está dando origem a uma nova célula com o mesmo DNA. Então aqui é uma reposição celular, ou uma reconstrução celular que seja. Então aqui a gente está falando de replicar, a gente está dando origem a uma célula idêntica à célula mãe inicial. Então a gente já sabe que o número 1 aqui vai ter que estar na tabela, na área aqui de replicação. Então eu já tenho duas alternativas que correspondem a isso, a B e a C, né? Então, segunda situação aqui é quando eu faço a leitura do DNA para produzir uma fita de RNA que vai ser traduzida para uma enzima. Logo, a etapa 3 só pode ser uma tradução da transcrição que foi feita do DNA para o RNA. Então aqui eu tenho 1 replicação, 2 transcrição e 3 tradução. Aqui eu só tenho nessa ordem, a gente já estava aqui com letra B e C, a gente só tem a transcrição como 2, só me resta a alternativa C. E para confirmar aqui, eu tenho o número 3 como a tradução para a produção de uma enzima, que é aí no caso a minha proteína. Bora lá, então letra C. Próximo. A rifampicina é um antibiótico utilizado para o tratamento de tuberculose. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da transcrição nas células de Mycobacterium tuberculose. Sobre a ação do antibiótico nas células bacterianas, haverá comprometimento do que? Pessoal, aqui a ideia é o seguinte, essa palavra-chave aqui, ó, transcrição. A transcrição é o processo de eu traduzir ou transcrever uma fita de DNA para um RNA que vai levar a informação para ser traduzida. Então, vai comprometer aqui tanto, né, da produção de RNA, né, que é a parte da fita de transcrita que vai ser feita ali, então a produção de RNA, e das proteínas que vão ser traduzidas por esse RNA. Eu poderia colocar só a letra C? Não, porque ele traz uma palavra aqui, ó, exclusivamente. Não é exclusivamente o RNA. Se eu não produzo RNA, obviamente eu também não produzo proteína. Então só podem ser as duas. A letra E aqui não tem como, né? Porque ele fala DNA e RNA. E a gente sabe que para produzir DNA eu não transcrevo, né? Eu replico. Beleza? Então, próxima questão aí, ó. Mesma ideia, ó. O esquema abaixo resume parcialmente as inter-relações funcionais dos ácidos nucleicos ocorrentes em grande parte das células vivas. Então, olha só, tenho DNA, tenho 2 caminhos possíveis. Quais são? Replicação, DNA filha idêntico a DNA mãe. Tenho produção de RNA através de um processo aqui, que ele não traz o nome, que gera um RNA de transferência, que forma uma proteína, ou um RNA mensageiro,
que gera uma proteína. Então tem a terceira situação aqui e tem a segunda aqui lá da primeira parte. Considerando-se apenas as células eucarióticas, as três etapas 1, 2 e 3, assinaladas no esquema ao lado, ocorrem todas no núcleo, todas no citoplasma, respectivamente no núcleo e citoplasma. Quando ele repete que ele está falando de 1, 2 e 3, né? Está na ordem. Todas no núcleo? Não, pessoal. Porque eu gero proteína onde? Na mitocôndria, né? O ribossomo lá, né? Então, o que acontece? Aqui já mata a questão de ser todas no núcleo. Todas no citoplasma? Não, porque a gente sabe que quando o DNA vai replicar, isso acontece dentro do núcleo. Então, respectivamente, tem que ser onde? No núcleo, a primeira, beleza. A última aqui está errada, né? Já começa no citoplasma, o DNA aqui está errado. Então, eu sei que é no núcleo, né? A primeira. A segunda, a questão mata aqui, ó. Pode acontecer no núcleo ou no citoplasma número 2. A número 2 é replicação. Isso aqui ocorre exatamente no núcleo, pessoal. Então, já mato aqui letra C. E a última, que é a produção de proteína, citoplasma ou em outro organelo. Então, ele quer dizer fora do núcleo aí na questão. Próxima questão, da Unifei. RNA mensageiro, tradução, DNA, transcrição, proteína. Já dá para ver que está errado isso aqui, né? A sequência acima sobre síntese de proteínas está errada. Então, ele traz isso aqui, né? Assinale a alternativa que a torna correta. Ou seja, para eu deixar isso aqui arrumado, o que eu tenho que fazer? Basta eu ter a ideia inicial que eu começo pelo meu DNA. O que eu faço com o meu DNA primeiro para gerar um RNA mensageiro? Eu tenho que transcrever. Então, a minha ordem aqui eu já sei que tem que ser DNA, transcrição, pular para RNA, que vai ser traduzido para proteína. Então, eu tenho que fazer um corte aqui nessa ordem. Então, tem que começar com DNA e transcrição. A única alternativa que me traz isso é a letra D aqui, ó. DNA, transcrição, aí ele pega RNA e tradução e joga por último a proteína. Botem isso na cabeça, pessoal. Questões que vão falar de ordem dos acontecimentos, sempre vai ter que iniciar do núcleo, que é o DNA, onde ela está lá, e vai ter que ir para onde? Vai ter que terminar em proteína, que é o resultado final. Então o DNA tem que estar no começo e proteína no fim. Se ele estiver falando, né, de questões sobre ordem da sequência aqui dos acontecimentos. Então, próximo. Os processos de transcrição e tradução gênicas resultam da síntese, respectivamente de, ou seja, transcrição e tradução, pessoal, resultam de qual surgimento aí? Que é fácil, né? Transcreve, quando eu transcrevo um DNA, eu estou gerando o quê? Um RNA. E quando eu traduzo esse RNA, eu estou gerando proteínas. Então só pode ser letra B, gente. Transcrevi um DNA, gerei um RNA. Traduzi esse RNA, gerei proteínas. Matou a questão. Mais doce que roubar doce de criança, assim. Olha essa questão. Genes são constituídos por... Aí tem a opção da coluna 1 e aparecem a opção da coluna 2. Assinale a alternativa que completa essas duas lacunas. Então vamos lá. Os genes são constituídos por proteínas, DNA ou RNA. A ideia aqui é você lembrar que gene é o conceito de parte de um DNA. Então eles são constituídos por DNA. E aparecem os genes estão aonde? Nos cromossomos, né? Então a única opção que tem aqui é a opção letra C, DNA e cromossomos, beleza? Não tem como ficar na dúvida aqui, né? Para eu falar que geram dentro do ribossomo. Se é DNA, só pode ser no cromossomo, que o ribossomo está muito errado. O estudo estrutural de um vírus determinou que o seu material genético é constituído por um DNA formado por 1,2 vezes 10 elevado à quinta potência de nucleotídeos. Ou seja, 120 mil, né? 5 casas aqui. Quantas proteínas de peso molecular 40 mil poderiam ser codificadas por esse gene? Calcule um peso molecular de 100 para a média dos aminoácidos. Pessoal, a questão aqui é uma questão matemática, não é nem uma questão muito genética. O primeiro conceito que você tem que lembrar aqui é de química, do que é peso molecular. Peso molecular é o peso de uma estrutura atômica, né? No caso, a ideia
que você pegue todo o peso da massa atômica, né, do átomo que forma a molécula. Então ele está usando o exemplo aqui de que essa proteína em questão, que ele está falando, pesaria 40.000 em peso molecular. Ele nem traz unidade de medida aqui. E a mesma coisa quando ele fala aqui, ó, calcular que pesa 100 cada aminoácido, né, que vai gerar essa proteína, porque a gente sabe que os cadeias de aminoácidos formam a proteína. Então a ideia aqui é a seguinte: ele fala que o DNA é formado por 120.000 nucleotídeos. Se é uma fita de DNA, é uma fita dupla. Significa que eu tenho fitas com 60.000 nucleotídeos de cada lado, porque é uma fita em duplicidade. Então eu tenho 60.000 nucleotídeos que vão ser traduzidos, né, transcritos e traduzidos para gerar esses aminoácidos e essas proteínas. Então eu tenho que fazer uma conta básica aqui. 120.000, vamos passar para a resposta aqui que fica mais visual. Ó. Então eu pego 120.000, que é o número de nucleotídeos que eu tenho desse DNA, que é traduzir esse 1,2 vezes 10 a quinta, essa altura do campeonato é fácil, né? Número de nucleotídeos da cadeia principal, ou seja, 60.000, porque é metade de uma fita dupla. Número de códons, por que o número de códons? Se eu tenho 60.000, eu já não sei que o conceito é que eu junto 3 unidades ali para formar um códon, ou seja, 3 bases nitrogenadas. Então, se eu tenho 60.000, quantos aminoácidos eu vou gerar dessa fita de 60.000? Tem que dividir por 3, que são as combinações necessárias para formar um aminoácido. Então eu tenho 20.000 aminoácidos produzidos por essa fita. Então o que eu tenho? Se eu tenho 20.000, agora ele quer saber o peso disso. Então eu tenho que multiplicar esses 20.000 aminoácidos por 100, que é o peso molecular de cada aminoácido. Então eu tenho 2 milhões em peso aqui desses aminoácidos. Só que ele fala, ó, cada proteína pesa 40.000. Quantos 40.000 cabem dentro de 2 milhões? Só dividir 2 milhões por 40.000 tem um resultado aqui de 50. Então eu consigo produzir de uma fita de DNA com 120.000 nucleotídeos 50 proteínas com peso molecular de 40.000, levando em consideração que cada aminoácido pese 100. Ou seja, é matemática pura essa questão. É lógico que você tem que usar alguns conceitos de genética aqui, né? Sobre duplicidade da fita de DNA, número de bases, né, nitrogenadas para formar um códon. Mas é matemática essa questão, beleza? Próxima questão. Essa questão é uma questão meio controversa, porque essa aqui ele exige algo matemático, mas a pegadinha é que ele não quer saber isso. Olha só. Suponha a existência de um código, faltou um G aqui, eu acho que ele comeu, triplo, códons com 3 bases, né? É o que a gente já sabe, que é o que a gente usa para a espécie humana também, né? No qual a sequência de bases não é importante. Somente nos interessa quais são as bases presentes. Quantos aminoácidos esse código poderia determinar? Se você fosse pensar isso aqui, desconsiderando que ele não fala qual espécie ele está utilizando, você poderia pensar, bom, eu sei fazer isso em matemática, aprendi em análise combinatória. Se eu tenho código triplo, códons com 3 bases, eu sei que tem 4 letras para fazer essas bases, né? E eu pego essas 4 letras, ponho ela em 3 espaços e multiplico. 4 vezes 4 vezes 4, daria 64, né? Só que aqui a gente sabe que não é isso que acontece. Seria essa conta se ele falasse para você, ó, sequência de base não é importante. Ou seja, não importa se elas vão se repetir ou não e qual posição elas estão. Então seria 64. Mas a resposta que eles trazem pra gente é 20. E é estranho 20, porque se você usar a análise combinatória e calcular sem a permissão da repetição das bases, daria 24 e não 20. Mas a resposta que ele traz é essa. Ó, um código triplo na qual a posição da base não é importante pode determinar 20 aminoácidos diferentes. 4 possibilidades, que está em quadradinho verde aqui, ó, de 3 bases iguais. 4 possibilidades de 3 bases diferentes no quadradinho vermelho. E as 12 possibilidades com 2 bases iguais e uma diferente, estando aqui no quadrado azul. Essa é a resposta que a apostila traz. Então, o que acontece? Essa combinação, essa questão, eu colocaria a combinação com repetição, que seria 64.
Mas a questão é que ele quer saber sobre a espécie humana, que a gente sabe que a espécie humana produz apenas 20 aminoácidos diferentes, né? Então só existem 20 aminoácidos diferentes. Então aqui, quando ele fala isso, produzido na espécie humana, né? Quando ele faz isso aqui, quando ele dá essa resposta, ele está querendo saber isso. Ele não quer saber se você sabe de análise combinatória ou não. Ele exemplifica quais são as combinações, mas não faz muito sentido, porque daria 24 ou 64 se você não repetisse as bases. Próximo exercício aí, Universidade Federal do Rio de Janeiro, então. O ADN, né, em português, né, adenosina trifosfato aí, ou DNA em inglês, é um polímero constituído por vários nucleotídeos. E as proteínas são polímeros constituídos por vários aminoácidos, beleza? Um gene é constituído por um número N de nucleotídeos, que codifica uma proteína constituída por P aminoácidos. Por que sempre encontramos um número de N maior do que o número de P? Isso é fácil, né, pessoal? A gente sabe que, de acordo com o exercício anterior, até a gente já deixou explicado isso aí, que a gente consegue combinar de 64 maneiras diferentes, né, um códon aí para formar uma cadeia de aminoácidos e formar proteínas. Porém, a gente sabe também que a gente só produz 20 aminoácidos diferentes, ou seja, várias combinações diferentes formam o mesmo aminoácido. Então é por isso que eu sempre vou ter, né, um número maior aí de nucleotídeos, né, de combinações diferentes aí para o mesmo aminoácido. Então o número sempre vai ser maior. Próxima questão. Com o auxílio de uma tabela de código genético, é sempre possível deduzir-se a sequência de aminoácidos de uma proteína a partir da sequência de nucleotídeos do seu gene, ou RNA mensageiro correspondente. Entretanto, o oposto não é verdadeiro, isto é, a partir da sequência de aminoácidos de uma proteína, não se pode deduzir a sequência de nucleotídeos do gene. Explique por quê. Mesma coisa, pessoal. Se eu sei que existem sequências diferentes para formar proteínas, né? Se eu consigo formar vários aminoácidos aí, o que acontece? Eu sei que vão ter repetições que vão formar. Se eu tenho uma tabela, eu consigo traduzir qual proteína eu estou formando ou qual aminoácido eu estou formando pela sequência das bases. Mas eu não consigo fazer o contrário. Se eu tiver só a base, falar de qual proteína de qual base foi formada. Por quê? Porque eu sei que sequências diferentes formam o mesmo aminoácido. Então é isso, ó. O código genético é degenerado, é uma das características do código genético, né? Esse degenerado é justamente por isso. Cada aminoácido é codificado por 2 ou mais códons, ou seja, não tem uma sequência única de cada códon para cada aminoácido. Eles se repetem, então não tem como fazer a leitura inversa disso aí. Próximo exercício. Considere um determinado trecho de uma molécula de DNA com a seguinte sequência de bases nitrogenadas: TGT, TGA, GGG, CAA, AAA. Admita que a base nitrogenada pirimídica. Tome cuidado com isso. Quando ele fala pirimídica, só pode ser T, C ou U, né? Do seu segundo códon do trecho de molécula de DNA, ou seja, desse trecho aqui, TGA. Se eu falei que só pode ser T, C e U, aqui só me serve a letra T. É desse carinha aqui que ele está falando. Então, ó, foi substituída por uma guanina. Então eu estou falando de um agora GGA, durante a duplicação do DNA. Utilizando a tabela a seguir, determine qual aminoácido passará a ser codificado a partir da informação contida no novo códon criado. Pessoal, aqui é o seguinte. Primeiro ele trouxe esse primeiro trecho da questão para saber se você sabe o que é pirimídica, né? E traduzir isso aqui. Então eu já sei que é GGA. Ele está falando desse cara aqui. Agora ele fala, utilizando a tabela, passa a ser codificado uma informação nova, né? Só que olha só, ele traz o códon do RNA e a tradução. Ou seja, GGA tem que ser transcrita para RNA ainda para depois ser traduzida. Então a transcrição desse GGA, desse códon, se eu tenho GGA, a leitura vai ser CCU. Uracilo no lugar de timina por uma transcrição de RNA. Então eu estou falando desse cara aqui, ó, CCU. CCU, quando ele é traduzido para a formação de uma proteína, eu formo uma proteína chamada, um aminoácido no caso aí, prolina.
Ou seja, resposta do exercício, letra A, prolina. Ou seja, TGA transforma para GGA, porque é a base pirimídica aqui que ele está trocando, por guanina. Faço a transcrição para CCU. Logo, na tabela eu tenho a resposta aqui, prolina. Então, letra A, prolina. Questãozinha aí da Mackenzie. A respeito do código genético, é correto afirmar que é considerado degenerado, porque há códons diferentes para o mesmo aminoácido. Ponto, matou a questão na letra A aí, né? Normalmente essas questões que são complementos da frase, da afirmação superior, dificilmente está na letra A, porque você lê e já emenda na letra A aqui, você já fala, nossa, é isso mesmo, e pum, já mata a questão. Ou às vezes a banca põe na primeira justamente para você falar, não é possível que seja essa. E aí você lê as outras, começa a confundir o seu cérebro, você está fazendo um vestibular com várias outras questões de matérias diferentes, você chega nisso, você acha tão óbvio que você não acredita, ainda mais sendo uma banca como a Mackenzie, e você acaba não marcando a alternativa certa por receio aí, né, por nervosismo. Mas a letra A já traz a resposta certinha. Respeito do código genético, é correto afirmar que é considerado degenerado, justamente porque eu tenho vários códons diferentes para um mesmo aminoácido. Tenho 64 códons diferentes possíveis, mas só tenho 20 aminoácidos produzidos. Então, já mata a questão aí. Beleza? Então, essa sequência de exercícios. A próxima sequência aí vem num outro vídeo. Até a próxima. Curta o vídeo aí, compartilha se possível. E beleza. Obrigado, pessoal. Até a próxima.